Olá, começa mais um programa Escola de Profetas. Começamos hoje falando sobre um assunto muito importante. Temos falado sobre o mundo espiritual e nada melhor do que a gente falar a respeito do poder do Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar sobre esse poder maravilhoso, principalmente no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento o Espírito Santo se manifesta de uma forma muito mais incisiva e poderosa. Já no Antigo Testamento, ele manifesta de uma forma um pouco mais leve, não tão acentuada. A realidade é que quando o Espírito Santo se manifesta, ele se manifesta de uma forma muito maior após a salvação que veio em Cristo Jesus. Então, daí para frente é derramado o Espírito Santo. Mas vamos falar então sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Para começarmos, vamos abrir em Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então nós vemos aqui esse momento, já falamos a respeito da Trindade, aqui inclusive dá para perceber muito claramente a Trindade. Então Deus que criou, Deus o Pai, que criou os céus e a terra, Jesus, que é a palavra viva, o Logos da criação. Nós vemos ali no Evangelho do apóstolo João, que é falado que ele é o verbo da criação. Então é a palavra Logos, e também aqui o Espírito Santo de Deus que pairava sobre a face das águas. E aí, quando nós falamos em água, nós começamos a perceber algo. Mas, bispo, as águas já existiam? Bom, nós temos que entender o que é esse termo águas. Águas são movimentos. Obviamente aqui alguma coisa vinculada a algo líquido, que esse é o termo, a palavra hidros, no grego, que quer dizer algo líquido. Então o hidros, voltado aí à água, e água mesmo, em termos daquilo que é a substância. Mas havia o quê? Algo até interessante, porque o nosso planeta, que é chamado planeta Terra, deveria ser chamado planeta Água. Porque praticamente, um quarto, vamos dizer assim, que é de terra, mas é oceanos, até muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, sobre a face das águas, obviamente aqui também há um lado que a gente às vezes quer interpretar a Bíblia como se fosse um tratado científico. E a Bíblia não é um tratado científico, é o livro de fé, ao qual, através desse livro de fé, Deus se manifestou, trouxe revelações, e é muito interessante e importante a gente entender essas verdades espirituais, porque muitas vezes a gente vê pessoas aí debatendo situações que não deveria debater, tratando como se a Bíblia fosse um tratado científico, e sem esquecer que até essa parte aqui, que é o Gênesis, foi escrito por volta do ano 1500 a.C., quer dizer, 3.000 e quase 600 anos atrás. Então, não tem muito para a gente ficar discutindo a respeito disso. De qualquer forma, existem revelações. Então, existem revelações de Deus, coisas profundas que hoje nós atestamos cientificamente. Mas esse não é o objetivo da palavra de Deus. Mas vamos abrir então em Gênesis, no capítulo 6, versículo 2, que diz assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 8. Porém Noé
achou graça diante do Senhor. Vejam que aqui o capítulo 6 de Gênesis já está um pouco mais avançado do momento em que houve a queda do homem. Então, após a queda do homem, nós vemos que a violência ela foi aumentando. Então, eu posso dar um exemplo assim bem rápido, breve, mas, por exemplo, Caim matou o seu irmão, matou uma pessoa por inveja, próprio irmão. Logo mais à frente, Lameque, um descendente de Caim, mata 2 por motivo banal. E um dos filhos de Lameque, ele vai se tornar aquele que vai forjar armas de guerra. Então ele vai forjar armas de guerra com, obviamente, o objetivo de armas de guerra é matar. Então nós vemos o que? O crescimento da violência. E esse crescimento da violência o Senhor queria estancar. Tanto que pôs em Caim uma proteção, que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. E Lameque, se alguém matasse Lameque, seria vingado 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Nós percebemos que a violência, o derramar do sangue, que era, vamos dizer assim, trazia e comprometia mais a terra ainda, ampliando a maldição da terra por aquele sangue derramado. Foi o que aconteceu com Caim. Caim era agricultor, derramou o sangue do irmão e a terra que já era maldita por causa do erro dos pais dele, agora se torna pior ainda por causa do derramar do sangue. E não dá mais aquilo que era necessário. E aí Caim se torna um homem errante. Então um nômade, como é que um nômade pode ser um agricultor? Ele era um agricultor. Então percebemos que daí para frente ele vai passar por situações difíceis, mas foi posta uma proteção. Porque o Senhor queria estancar o derramar do sangue, a violência. Mas vejam que não alcançou. E aqui nós vemos que o Senhor, o contexto de se arrepender, não é o contexto da mentalidade humana. É como se o Senhor tivesse dado chance para que o homem pudesse ter um outro caminho e ele fez a opção errada. Então, o que acontece? O Senhor retrocedeu no posicionamento. Mas como retrocedeu, bispo? Por quê? Porque Deus é eterno. Correto? Então, Deus sabe todas as coisas, mas ele permitiu algo chamado livre-arbítrio. E aí nós vemos aqui a maldade do homem se multiplicando e aumentando. E o que acontece? O coração do Senhor começa o quê? A se afastar. E o Espírito dele, o Espírito Santo, já não mais habita na vida do homem. Então vejam que primeiro, espiritualmente, Adão e Eva morreram. Lembram? Eles morreram espiritualmente. Tanto que a gente sabe que o Senhor falou que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E eles viram ali que estavam vivos. Opa, não morremos. Não morreram fisicamente, espiritualmente, estavam mortos. E ainda nesse tempo, nós percebemos que o Espírito Santo ainda cuidava de zelar e estar próximo do homem. Porque nós vemos que a graça era algo que estava ainda tentando acompanhar aquelas vidas. Tanto é um fato porque Deus protege, põe uma proteção espiritual em Lameque que mata 2, em Caim que mata 1, mas chegou um momento que a situação perdeu o controle. E o Espírito Santo de Deus já não habitaria mais no homem. E aí então, por esse desígnio maligno que havia no coração do homem, ele começa a envelhecer mais rápido. Então a gente vê, por exemplo, que Adão viveu acho que por 900 e poucos anos. Nós temos que foi a pessoa que mais viveu, 945 anos. Mas depois vai caindo. Então, o afastar do Espírito Santo de sobre a vida do homem fez com que cada vez mais a condição carnal dele fosse comprometida com a morte. E aí, então, aqui nessa passagem, deixa muito claro. Olha, pois este é carnal. Olha, eu vou ler de novo o versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então, aí foi estabelecido um padrão,
que no máximo 120 anos o homem viveria. E a gente percebe que alguns homens ainda que tiveram esse mover do Espírito ainda na vida deles, viveram mais. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão viveu 165 anos. Nós vemos Isaac, que se eu não me engano viveu 110 anos. Então a gente percebe homens que viveram até uma vida um pouco mais longa por causa dessa presença do Espírito Santo. Então o homem já não mais tinha naturalmente a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Por causa da carnalidade dele. Num estudo mais à frente, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E aí você vai entender o porquê o homem começa a ser degenerado, né? Então, a palavra Gênesis é a formação, a criação. A degeneração é o inverso. É o que? É o caminhar em direção à morte. Então, vemos que um homem chamado Noé, ele encontra algo chamado graça. E o termo graça é o termo caris, né? Que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do termo carisma, né? O carisma é a graça que a pessoa tem, né? Olha, aquela pessoa é carismática, é porque ela é o quê? Alguém que tem empatia, tem um brilho. E graça é isso, porque o dom que o Senhor dá ao homem é através da graça, não pelo merecimento. E Noé encontrou graça diante do Senhor. Então uma geração inteira iria ser destruída pelo dilúvio, e o dilúvio é um fato, e um fato em ordem mundial. Então todos os lugares do mundo ali arqueologicamente, até na literatura, nas religiões, falam a respeito de um dilúvio. E aqui nesse dilúvio queria exterminar toda a humanidade. Noé encontra a graça e ele, os seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, as suas esposas, a esposa de Noé, 8 pessoas, escapam daquela morte no dilúvio e vão dar continuamente agora, vão dar continuidade, vamos dizer assim, fica melhor, no projeto de Deus para o homem. Porém, Noé era alguém que alcançou graça. Ele era perfeito? Não. Tanto é interessante a gente ver isso, que a primeira coisa que Noé faz, depois que acaba o dilúvio, ele planta uma vide, espera crescer, pega o fruto, pisa o fruto, toma vinho e se embriaga. Então a gente vê que perfeito não havia ninguém. Até o início dessa nova geração, a qual Noé encontrou graça, ele também não era ninguém perfeito. Por isso que ele encontrou graça, não foi merecimento. Amém? E em relação ao Antigo Testamento, o que é o Espírito? Bom, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não se movia plenamente, mas se movia nas pessoas do seu relacionamento. Então nós vemos assim, por exemplo, alguns homens que na sua limitação o Espírito Santo se move quando tem um objetivo maior. Então são poucas pessoas, os profetas, alguns salmistas e outros homens, sacerdotes, Moisés, que é o estadista. Então a gente vê esse mover do Espírito Santo. Mas geralmente ele só atuava quando havia um objetivo muito maior para toda a humanidade. Então não era para pessoas assim pontualmente. A gente pode até imaginar, eu tenho até um exemplo muito interessante sobre esse mover, um homem que tinha um mover do Espírito Santo, que não tinha, vamos dizer assim, mérito para isso, foi Sansão. Então Sansão vinha aquele poder do Espírito Santo de Deus, ele era um homem consagrado a Deus, mas a gente percebe que ele tinha muitas deficiências. Mas qual era o objetivo? O objetivo maior dessa manifestação do Espírito de Deus que dava a Sansão poder era o quê? Preservar dos inimigos, os filisteus, o povo de Israel. Então sempre se manifestava assim. E num ambiente como foi a época dos juízes, que é um ambiente comprometido com as trevas, um dos piores momentos da palavra de Deus,
era a graça e a misericórdia de Deus que usava determinados homens. E você vai ver vários deles ali no livro dos Juízes, não só Sansão, Jefté, o próprio Gideão, apesar que ele depois se torna alguém bonzinho, mas ele era alguém que também era idólatra. Então a gente percebe que não eram pessoas muito distintas, vamos colocar assim, mas a urgência para que o Espírito se manifestasse era muito maior do que aquilo que eles não deixavam de realizar. E o Espírito Santo, ele também capacitou alguns homens para exercer determinados ministérios específicos. Eu vejo um exemplo muito importante, o do José do Egito. Então, José do Egito, Deus dá a ele o poder de revelação e de interpretação através de sonhos. E até um outro dom, que é um dom do Espírito, que é o da presidência, o de administrar, o dom chamado dom de governo. Então nós percebemos que ele vai ter revelações de sonhos, vai saber interpretar. A gente vê ele interpretando inclusive o sonho do copeiro, do padeiro do faraó, ali na prisão. Ele também interpreta também o sonho que ele teve com os próprios irmãos, com o pai, com a mãe. E por último ele vai interpretar o sonho de Faraó. O tão conhecido, o sonho das vacas magras. Foi um período difícil e ele interpreta. Então, o homem em si, principalmente nessa época, ele não tinha como. Por quê? Porque o homem se sujeitou ao diabo. Então, o mundo jaz no maligno. E a condição dele ter, vamos dizer assim, rejeitado a vontade de Deus, trouxe uma consequência. E até uma consequência que nós podemos interpretar como uma maldição familiar. Porque o pecado original, que era o pecado que havia ali em Adão e Eva, foi se manifestando em Caim, Lameque, uma geração inteira destruída. Vem Noé, que é descendente de Caim. Depois vem os 3 filhos de Noé, que são descendentes de Caim, mas que têm em si o mesmo mal que nós, que não entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos, que é o pecado original, algo que veio através das gerações. Então, é o pecado geracional que precisava de se levantar um sacrifício. Vamos entrar nesse mérito, vocês sabem muito bem como se levantou. Mas vamos ler agora Gênesis 41, versículo 38, falando a respeito de José. E diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, vemos aqui que essa manifestação do Espírito Santo ficou patente aos olhos de Faraó. Mas, bispo, por que ficou tão patente assim? Bom, vamos raciocinar 3.500 anos atrás. Egito, Faraó. O que dominava? Lá, feitiçaria, bruxaria, os deuses, entre aspas, o paganismo, vários deuses, tudo isso. E, obviamente, Faraó tinha ao seu redor homens que faziam disso como que um auxiliar. Ele tinha, inclusive, muitos que ficavam só cuidando dessa área, entre aspas, espiritual. Então eram como sacerdotes deles, Tem vários, nós vemos vários estudos aí de sacerdotes de Faraó. Mas nenhum deles conseguiu trazer a revelação do que era o sonho das vacas magras e gordas e as espigas mirradas e gordas, maiores. Somente José pôde trazer essa interpretação. Então ficou muito claro que havia nele um espírito diferenciado, um espírito de Deus. E isso que trouxe para ele a condição de ele se tornar, vamos dizer assim, um administrador de todos os bens. E, obviamente, nesse conceito, ele já tinha aprendido algo, porque nós, muitas vezes, queremos espiritualizar demais as coisas. E não devemos de maneira nenhuma.
Então, o que é espiritualizar demais, bispo? É que nós acharmos que tudo deve ser feito através do Espírito Santo. Não. Em parte conhecemos, diz a Bíblia, e em parte profetizamos. Então, tem o lado do mundo espiritual, mas tem o lado nosso natural. Vejam que a caminhada de José foi uma caminhada onde ele esteve por muito tempo como escravo. Aprendeu a administrar bens, administrar suprimentos, administrar casa no campo, fazenda. O que aconteceu? Quando ele foi administrar o Egito, é aquilo, aumentou a dose. Mas o Espírito, obviamente, também lhe deu sabedoria para lidar com isso. Um outro local também que ele foi preparado, vamos dizer assim, no seu conhecimento, né? Em parte conhecemos, né? No seu conhecimento, foi na prisão. Na prisão, ele aprendeu a administrar homens em fase difícil, homens em crise. E, obviamente, discernia, através do Espírito Santo, quem era mentiroso e quem era verdadeiro. Porque você vai numa prisão, todo mundo é inocente, não é verdade? Ah, que você fala? Eu não fiz nada. Todo mundo fala que não fiz nada. E ele era o único que falava não fiz nada e não tinha feito mesmo. Mas, de qualquer forma, vemos a manifestação do Espírito e aquilo que o Espírito Santo levou José a aprender. E, obviamente, depois ele vai lidar com essas duas coisas. A administração de suprimentos e bens e a administração de pessoas em crise. Que era o quê? Nada mais do que um momento de fome. Vocês vejam que momentos de crise, né? Nós vemos essa crise mundial, o quanto ela afetou a mente das pessoas. Hoje a gente tem que saber lidar. A cada dia a gente vê as pessoas perderam a estribeira. Então, se não souber lidar hoje com as pessoas, vai ficar uma loucura, né? Existe também um outro homem que foi cheio do Espírito Santo, era um artífice na época de Moisés, chamado Bezaleel, e que o Espírito Santo concedeu a eles dons para eles superintender obras de ser um escultor. E, obviamente, isso tudo trouxe o quê? Trouxe um manifestar de algo muito importante, principalmente naquela época do Êxodo. Vamos ler Êxodo capítulo 35, versículo 30 em diante, que diz assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Então nós vemos que Bezaleel, ele recebe um dom especial para ser um artífice, para construir. Deus trouxe a ele inteligência. E a palavra Bezaleel, né, Bezaleel, quer dizer a sombra de Deus. Olha que incrível, né? Alguém que ficava à sombra de Deus e recebeu o Espírito Santo para ser um grande artífice, porque ele era a pessoa que iria construir o tabernáculo. Então precisava de alguém que tivesse não só uma capacidade humana, mas uma capacitação sobrenatural. Então vemos também o próprio Moisés. Moisés, ele será um legislador, mas o Espírito Santo deu a ele, concedeu os dons de liderança, dons de profecia, porque muito do que a gente vê da lei nele é um legislador, algumas palavras proféticas. Então, o que ele recebeu? De quem? O Espírito Santo de Deus. Vamos abrir em Números, no capítulo 11, versículos 16 e 17, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serão anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação para que assistam ali comigo. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então nós vemos que
o próprio Moisés recebeu uma capacitação do Espírito para levar o povo no deserto. Mas o que aconteceu? No meio da caminhada, esse fardo está muito pesado, eu não vou levar esse povo no colo. Ele começou a reclamar. Veja que o Senhor tira do Espírito que está sobre ele e o reparte entre 70 homens. Algumas pessoas veem isso como algo positivo e legal, porque agora são 70. Mas a realidade é que aquilo que havia do Espírito Santo na vida de Moisés era suficiente para ele levar aquele povo. Mas ele o quê? Se abre e veja que ele já estava começando a dar uma característica a Moisés, meio que de esfriamento, de desgaste, porque nesse período, quando o Espírito Santo que havia sobre ele é delegado entre algumas pessoas, Josué encontra um homem que está profetizando. E chega lá e fala: Moisés, tem alguém profetizando. Não, não pode, você é profeta. Então, Josué sentiu, teve até um sentimento de zelo, vamos dizer assim, de ciúmes, porque uma pessoa estava usando um dom que era a manifestação do Espírito sobre a vida dele. Falou: não se incomoda com isso não, viu, Josué? Dera a Deus que fossem todos que profetizassem. Então você vê que ele já estava meio que sentindo uma sobrecarga, mas que Deus havia dado uma condição espiritual para ele dar prosseguimento. Por quê? Porque o Espírito Santo nos concede dons. E os dons é que fazem a gente crescer espiritualmente e assim por diante. Depois nós vamos falar numa próxima aula também sobre esses dons. Outro homem de Deus nesse período foi Josué, que o Espírito Santo concebeu dons de liderança e de sabedoria. Então, vejam que esse dom de liderança e sabedoria, se a gente olhar Moisés, ele tinha esses atributos também que ele aprendeu por causa do ensino do Egito. Agora, Josué era um escravo, mas veja o que é a delegação do poder do Espírito Santo. Vamos abrir em Números 27, versículo 18, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Então vejam que a dedicação que Josué tinha, o envolvimento ministerial, porque mesmo ele não sendo um grande general de formação, ele sai para guerrear em pleno deserto logo após ter saído do Egito. Não estava ainda nem preparado para encarar uma guerra, mas foi. E ali se manifestou claramente que ele era um homem útil ao Espírito Santo. E o Espírito se manifestou sobre ele. E agora, na ausência de Moisés no futuro, porque Moisés não vai entrar na Terra Prometida, sabe o que acontece? É Josué quem vai assumir não só a conquista, mas até a parte administrativa. Vamos ler só para confirmar, essa passagem está em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 9, que diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então vejam que Josué vai além daquilo que é a sua capacitação espiritual por causa da delegação do espírito de sabedoria que ele havia dado, colocado, impôs as mãos e delegou sobre a vida de Josué, Veio de Moisés essa unção. E ele foi alguém super, hiper bem sucedido, conquistando 33 reinos. Então vejam, não foi pequena a conquista que ele teve. Um outro homem também que o Espírito Santo trouxe atributos foi Gideão. Gideão também foi um homem que teve essa porção espiritual muito importante. Está no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 34, que diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Vou ler de novo.
Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a arrebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Então nós vemos aqui um momento de guerra, um momento que ele tem que combater um exército poderosíssimo e ele é o líder. E o exército dele, 300 homens. Como é que eu vou fazer isso? Mas o Espírito o revestiu de coragem, de ousadia, de autoridade. Inclusive, até pelo que eu percebo, ele toca a trombeta arrebate. Arrebate era um toque de guerra. Ele não era um músico. Então veja que aqui ele vai ser usado pelo poder do Espírito Santo. E são assim muitos homens de Deus. Nós vamos ver Sansão, como eu já falei. Sansão vai se tornar alguém que vai vencer muitos dos, vamos dizer assim, inimigos de Deus, os filisteus, porque o Espírito de Deus o enchia de tal forma, até num dos momentos, ele vai guerrear com 3.200 homens. Então, algo que ia além, muito além da condição deles. Bom, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Falamos a respeito do poder do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo no Novo Testamento, uma condição totalmente maior e superior que ele vai se manifestar. Quero só fazer um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Eu, Bispo Getto, espero na Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412, ou se você preferir, pode estar também na Renascer Alto de Santana, ali na Avenida Água Fria, 1291, ou então na Renascer Vila Galvão, também em Guarulhos, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3193, ou Renascer Suzano, na rua 27 de outubro, número 198. Valeu, valeu, Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau.